Bom, a gente começou lá na nossa igreja, já tem alguns meses, uma série de pregações, eu não sei se já dá para projetar. Antes de começar a pregação propriamente dita, um pequeno momento EBD, senão a gente não vai conseguir entender o que o profeta Isaías tentou transmitir para o povo naqueles dias. E para dificultar um pouco a coisa, esse trecho que nós vamos ler no profeta Isaías, capítulo 7, ele também está descrito no livro de Reis e no livro de Crônicas. Só que a preocupação dos escritores bíblicos não era transmitir uma história igual a gente conhece hoje. Então a gente fica meio confuso porque eles se perderam também ali na nossa forma organizada de ler um texto hoje. Então, para que a gente consiga entender um pouco mais da mensagem do profeta Isaías, antes de entrar na pregação mesmo, é necessário que a gente saiba que nos dias de Isaías, nós tínhamos o Império Assírio que estava conquistando todo mundo, ali 700 a.C. A Assíria um dia resolve vir do lado ali da Palestina para continuar conquistando, e os primeiros países ali que seriam invadidos seriam a Síria ao norte e o reino de Israel. Israel já estava dividido, o reino já estava dividido naquela época. E o que acontece? A Síria vem querendo invadir a Síria e Israel. A Síria e Israel, eles fazem um projeto de resistência. Não podemos deixar a Assíria nos invadir. Então, vamos formar uma coalizão para impedir isso. Só que aí eles viram que eles não seriam capazes de fazer resistência contra o Império Assírio, e eles vão buscar a ajuda de quem? Do Reino do Sul, Judá. Então, o rei da Síria e o rei de Israel, eles chegam para o rei de Judá e falam o seguinte: a Síria vem vindo aí, a gente vai fazer uma frente de resistência e nós queríamos contar com o seu apoio. O rei na época era o rei Acás, e o rei Acás fala o quê? Não quero participar dessa coalizão de vocês, me incluam fora dessa. A Síria e Israel ficam com tanta raiva que eles esquecem momentaneamente a ameaça do reino assírio e eles resolvem fazer uma outra coalizão para invadir Judá, simplesmente porque Acás tinha recusado participar da resistência contra o Império Assírio. O rei Acás de Judá, ele foi tão inteligente, mas assim, a diplomacia desse cara era tão brilhante, e eu digo isso com muita ironia, porque ao invés de ter confiança em Deus, ter ouvido o profeta Isaías, o que Acás vai fazer contra a Síria e contra Israel? Ele vai procurar a ajuda justamente do Império Assírio. Mas brilhante. É o gênio da diplomacia esse cara. Eu vou procurar a ajuda justamente da nação que vai invadir todo mundo e que vai matar todo mundo, ao invés de confiar em Deus. Então, essa é a grande dificuldade geopolítica. Se hoje a geopolítica está complicada, então vejam que a geopolítica no tempo de Isaías estava mais complicada ainda. Com isso em mente, a gente consegue entender um pouquinho melhor o drama e as dificuldades de Isaías, que estava no meio dessa confusão geopolítica toda. E Isaías está justamente no meio dessa intriga internacional. E aí o Império Assírio está às portas da Palestina, e ele quer conquistar tudo, e a partir daí a gente consegue entender um pouquinho melhor que a política humana sempre funcionou desse jeito. E qual é a política humana? Eu quero provar que eu sou mais forte que o outro, e para provar que eu sou mais forte que o outro, eu vou invadir o outro, ou eu vou querer controlar o outro para que ele se adapte às minhas ideias e ao meu estilo de vida. Essa é a política humana que nunca mudou. Mas
o reino do norte, Israel, que nesse texto de Isaías, em outros textos da Bíblia, também é chamado pelo nome poético Efraim. Eu acho assim tão interessante, porque no meio dessa confusão geopolítica, os profetas, eles ainda chamavam o povo de Deus, ou essas nações, pelo nome poético. Hoje a gente xinga, né? Naquela época, eles usavam o nome poético. E aqui é um caso. Quando a gente lê Efraim no texto bíblico, na verdade, eles estão querendo dizer Israel, reino do norte. Então, Israel, que também é chamado pelo nome de Efraim, e a Síria, eles criam esse acordo de resistência contra o Império Assírio, e aí eles vão pedir reforços para o reino do sul, Judá. E aí vocês vão ler lá depois em 1 Reis e em 2 Crônicas, que o rei de Israel, Pecar, e o rei da Síria, Retzim, foram ver o rei de Judá, Acás. Aí Acás recusa participar desse grupo de resistência e, voilá, a Síria e Israel resolvem invadir Judá. E o rei Acás, segundo Isaías, treme de medo. Se fosse na linguagem de hoje, tá assim, você treme como uma vara. Né? Então, Acás tremeu igual vara verde. Por causa, não da Síria, mas por causa da Síria e de Israel. 2 paizinhos desse tamanho daquela época. E aí, de acordo com o relato de Isaías, eles queriam depor o rei Acás e colocar um outro rei, um golpe de Estado, ou na linguagem de hoje, e esse novo rei deveria aceitar o acordo de resistência contra a Síria, o que é completamente ilógico, porque já pelo mapa a gente vê o tamanho da Síria e a gente vê o tamanho da Palestina. Não tem o menor sentido geopolítico, mas eles queriam fazer isso. E aí, para piorar ainda mais a situação, em vez de confiar em Deus, o rei Acás de Judá, ele vai buscar justamente ajuda no Império Assírio contra a Síria e Israel. E aí, para aqueles que quiserem ler depois, vocês poderão ler 2 Reis 16, 2 Crônicas 28, a história dos 2 pontos de vista. Mas aqui está como Isaías conta esse episódio, e eu convido os irmãos a lerem o texto de Isaías 7, 1 a 9. Eu vou pedir para deixar o mapa projetado, porque conforme a gente vai lendo e desenvolvendo a pregação, a gente consegue ir acompanhando. Porque a confusão é tanta que chega uma hora, já os nomes não são fáceis, né? Assíria e Síria. Só isso já dá um nó na cabeça. Então, Isaías 7, de 1 a 9. E Isaías nos diz: nos dias de Acás, filho de Jotão, ele próprio, filho de Uzias, rei de Judá, Retzim, rei da Síria, subiu com Pecar, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém para atacá-la, mas sem conseguir atacá-la, sem conseguir agarrá-la. Os membros da dinastia de Davi, ou a casa real, foram informados. Os sírios tomaram posição no território de Efraim, ou Israel. Acás e seu povo foram abalados por essa notícia, como as árvores da floresta são abaladas quando o vento toca nelas. Então, tremeram igual vara verde. Então o Senhor disse a Isaías: saia ao encontro de Acás com seu filho Sear-Jazube, no final do aqueduto do reservatório superior, no caminho para o campo do tintureiro. Naquela época não tinha GPS. Então, Deus teve que dar as coordenadas certinhas aqui. Né? Então, final do aqueduto do reservatório superior, no caminho para o campo do tintureiro. E você vai dizer para ele: fique calmo, Acás, não tenha medo, não deixe o seu coração se perturbar diante desses 2 pedaços de madeira fumegantes. Eu não sei os irmãos, mas eu amo ver xingamentos bíblicos. É sensacional. Não se perturbe diante desses 2 pedaços de madeira fumegantes.
quer xingar alguém, são um pedaço de madeira fumegante. E não se abale diante da ira de Retzim e da Síria, e bem como do filho de Remalia, ou Israel. Não se perturbe, porque a Síria decidiu te prejudicar, porque Efraim e o filho de Remalias dizem: vamos, subamos contra Judá e semeemos o pânico ali. Vamos romper e proclamar ali o filho de Tabeel como rei. Assim diz o Senhor Deus, isso não acontecerá, e Deus repete, isso não acontecerá. Damasco é a capital da Síria e Retzim governante de Damasco. Só que dentro de 65 anos, Efraim ou Israel não será mais um povo, e Samaria, capital de Israel ou Efraim, segundo a Bíblia dos Irmãos, e o filho de Remalias, governante de Samaria, não existirão mais. Se você não confiar a Acás, você não vai ficar de pé. Então, já desde o primeiro verso, Isaías ele nos dá um spoiler, quando ele conta que esse empreendimento de Israel e Síria não se concretizou. Fala, isso não vai acontecer, então já é um spoiler. Eles estão aí, mas não se preocupa, o plano deles de vir até vocês não vai acontecer. Só que Isaías ele não conta como. E esse é um problema também com os profetas bíblicos. Eles contam isso vai acontecer, mas eles não contam o como isso vai acontecer. E a gente fica na expectativa. A única coisa que nós sabemos é que Deus livrou Judá dessa ameaça. Embora o rei Acás confiasse muito mais na sua política externa, o rei Acás ele confiou muito mais na sua diplomacia. Por que não pedir a ajuda da Assíria, que vai invadir todo mundo? Quando eles invadirem todo mundo, como eu fui buscar a ajuda deles, eu vou ficar de boa, não vou ser invadido. É muita ingenuidade se tratando de política internacional. E ele preferiu confiar nos esforços diplomáticos, na capacidade política dele, do que confiar na promessa de Deus. Só que, embora Isaías conte que Deus vai livrar Judá desta ameaça da Síria e de Israel, nem tudo é uma boa notícia. Por quê? Por causa da confiança em Deus e por causa da confiança na política e na diplomacia humanas, Deus vai sim julgar o seu povo. E, na verdade, o julgamento que Deus dá ao povo é muito mais a consequência das más escolhas do povo na sua própria política, na sua própria sabedoria, do que propriamente uma ação direta de Deus. Eu sempre digo que o maior castigo de Deus para a humanidade é ter deixado a humanidade livre para fazer suas próprias escolhas. Contem-me na história da humanidade quando foi que uma boa ação, quando foi que uma liberdade humana gerou um bom fruto para a humanidade inteira. Então, esse é o maior julgamento que Deus dá à humanidade, deixar ela livre. Às vezes a gente fala, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer isso. Deus não precisa fazer nada. Deus só deixa o homem livre. E Paulo vai falar no Novo Testamento. Deus entregou os homens, a humanidade, às suas próprias paixões. Então não é Deus que destrói a humanidade. Não é Deus que pesa a mão. É o homem que se destrói a ele mesmo. Por quê? Porque Deus deixou o homem livre para escolher seu próprio caminho. E vejam só o preço da liberdade humana. E nesse texto, nesse capítulo 7 de Isaías, nós vemos então duas ações de Deus. Do verso 1 ao verso 9, nós vemos que, apesar da falta de confiança, Deus vai livrar o seu povo. E a partir do verso 10, vai ser a segunda parte da pregação, por causa da falta de confiança, Deus vai julgar seu povo. Então, apesar da falta de confiança, Deus livra o povo, e por causa da falta de confiança, Deus julga o povo. E a gente começa então com essa primeira parte, versos 1 a 9.
E a primeira coisa a observar nesse capítulo 7 de Isaías é que, apesar da falta de confiança em Deus, Deus ainda livra o seu povo. E eu acho isso extraordinário, porque Deus poderia deixar o homem livre nas consequências das suas escolhas para sempre, sem intervir, mas Deus intervém para salvar seu povo. E nesse momento político tão delicado, quando o rei de Judá se sente ameaçado pelos países que querem colocá-lo numa situação de constrangimento diante do império assírio, Deus ordena para o profeta Isaías que vá e diga a Acás que ele pode dormir tranquilo, porque Israel e a Síria seriam destruídos em poucos anos. Mas quando Acás vê Israel e a Síria atacarem Judá para tomar posse do país aos poucos, o que eles conseguem fazer, Acás entra em pânico, como nós acabamos de ler. Então Deus pede a Isaías que leve seu filho Sear-Jazub ao encontro de Acás para lhe dizer que Deus vai livrar Judá desse ataque. O texto menciona também a dinastia de Davi. E isso é muito importante. Isso tem um significado muito importante nesse texto, porque significa que Deus está falando não só com o rei, Deus está falando com a comunidade como um todo. Deus está tratando com o rei, mas ele está se dirigindo ao povo todo. Porque Deus fez a promessa de que a dinastia de Davi, a família de Davi, governaria o trono de Jerusalém. E isso quer dizer que o povo de Deus como um todo, e não apenas o rei ou a cidade de Jerusalém, seriam livradas. Então esse é o simbolismo, mesmo porque Deus não tem um trono físico em Jerusalém. Então Deus se dirige ao rei como representante do povo. Em outras palavras, Deus pretende cumprir a sua promessa, guardar o seu povo, apesar da falta de confiança. Então Deus não depende da nossa confiança para cumprir suas promessas. Ainda bem. Eu estou plenamente de acordo. Ainda bem. Então, vejam só que não necessariamente cada indivíduo do povo será guardado. Isso também é importante, para não tomarmos as promessas para o povo de Deus como promessas individuais para cada ser humaninho, mas Deus prometeu guardar o seu povo, comunidade e não individualidade. E também é interessante notar que o nome do filho de Isaías, Sear-Jazub, já carrega uma mensagem para o rei Acás, porque esse nome traduzido significa um remanescente retornará. E novamente nós vemos que Deus mantém o povo protegido e guardado. E de fato, a ameaça que Israel e a Síria fizeram contra Judá recai justamente contra a promessa de Deus. Essa promessa de invadir Judá é uma ameaça contra a promessa de Deus. Porque se Judá é destruída, o povo inteiro é destruído, já não existe mais o povo da promessa. E aí Deus não cumpriu a sua promessa. Então vejam que a ameaça política, ela também é uma ameaça teológica. Então, mais uma vez, o texto bíblico, ele vai mostrar a revolta do ser humano contra Deus. A revolta do ser humano contra as promessas de Deus. Por quê? Porque a intenção do ser humano é e sempre foi tomar o lugar de Deus. O ser humano sempre quis ser Deus. E o ser humano quer estabelecer o seu próprio reino para criar um reino de harmonia e distribuição de tudo igualmente entre todos? Não, porque o ser humano quer estabelecer seu próprio reino de destruição e opressão do outro que é diferente dele. Mas no momento justamente de grande aflição, Deus vem ao encontro do seu povo, representado pelo rei, para assegurá-lo da promessa de um remanescente que será libertado e que vai retornar. E na verdade o que o profeta Isaías está dizendo ao rei Acás é para não fazer nada, não faça nada.
porque a Síria e Israel vão desperdiçar suas forças por nada, porque em pouco tempo o império assírio virá com força total e ninguém vai resistir. E neste caso, não fazer nada é a melhor coisa a se fazer. Então, Deus confirma ainda com veemência: isso não acontecerá, isso não acontecerá. É Deus mesmo que repete. Além disso, Isaías vai dizer também que dali 65 anos não vai restar mais nada, porque o Império Assírio, comandado pelo rei, na época, Assurbanipal, está na Bíblia também, ele vai completar a deportação do povo de Israel do norte, uma vez por todas, e esse é até um dos grandes mistérios da arqueologia moderna. Como um povo some de um dia para o outro. Até hoje ninguém entende isso, porque o reino do norte, Israel, desapareceu, para nunca mais voltar. Então, portanto, não tem nenhuma razão para temer Israel e a Síria, porque, de qualquer maneira, eles são seres humanos limitados. Ainda que eles acreditem ser Deus e ter o poder de Deus, e que eles queiram conquistar tudo, como cada ser humano quer conquistar tudo, e subjugar o outro à sua própria maneira de ser, o poder humano é muito, muito limitado. E então, finalmente, Isaías diz ao rei Acaz, no versículo 9, Acaz, se você não permanecer firme, você não ficará de pé, ou numa outra tradução, você não será estabelecido. Ou seja, rei Acaz, você deve permanecer firme no que Deus prometeu ao seu povo e não nas ameaças desses países que logo vão desaparecer. Acaz, você tem que permanecer firme no que Deus prometeu e não na sua estratégia política. Você deve permanecer firme nas promessas de Deus e não nas circunstâncias externas da vida. E ao lermos esse relato, nós vemos que Deus, ele não vai isentar seu povo das consequências das suas escolhas erradas. E as más escolhas do povo de Deus quase sempre são motivadas pela falta de confiança em Deus e o excesso de confiança em seus próprios métodos. A boa notícia é que Deus está sempre pronto a restaurá-lo, porque Deus permanece firme no que ele prometeu ao seu povo, apesar dos seus pecados. Além disso, o ser humano nada pode fazer contra as promessas de Deus e o estabelecimento da sua vontade. E é por isso que a palavra de Deus para Acaz e para todos nós é permanecer firme no que Deus prometeu, simplesmente porque Deus não muda suas promessas. E, de fato, é uma bobagem, é tolice não confiar em Deus às custas da instabilidade política e dos arranjos humanos. A situação está ruim? Pode piorar? Permaneçamos firmes nas promessas de Deus. A situação está ótima? Pode melhorar ainda? Permaneçamos firmes nas promessas de Deus. Às vezes, nós lutamos por nada, e em alguns casos, é melhor não fazer nada mesmo. Apenas deixar o tempo passar. Porque os acordos humanos, as políticas humanas, têm um prazo de validade muito baixo, se considerarmos que as promessas de Deus são eternas. Portanto, ter fé em Deus não significa ter uma mera crença de que Ele existe. Ter fé em Deus não significa que Ele pode ou vai fazer alguma coisa. Isso não é ter fé, isso é uma crença, não é fé. Confiar em Deus, ter fé em Deus, é permanecer firme no que Ele prometeu, independentemente das circunstâncias. Isso é fé. Ainda mais que fé em hebraico significa permanecer de pé, firme e inabalável. Então, fé não é acreditar que Deus existe. Eu tenho fé que Deus vai melhorar a minha vida. Não, isso é uma crença. Ter fé é, está tudo ruim? Eu permaneço obedecendo a Deus. Está tudo bom? Eu permaneço obedecendo a Deus. Isso é fé. Deus prometeu restaurar seu povo. Não é a igreja, isso não é papel da igreja. Restaurar a sociedade. Não é papel da igreja restaurar a vida de ninguém. Quem restaura é Deus. Quem restaura é o Espírito Santo. Nosso papel é testemunhar que nós vivemos nossa vida com Deus.
Agora, crer que a ação humana vai melhorar a vida inteira da sociedade, até atingirmos um ápice de felicidade e bem-estar social, até a volta de Cristo? Não. A ação da igreja pode melhorar certos aspectos, mas transformar a vida de alguém, isso é Deus quem faz. Porque senão, se nós cremos que somos nós tomamos o lugar de Deus. E aí a gente não está mais firme, a gente caiu da fé. Então, Deus vai cumprir as promessas que Ele fez, mas cabe a nós, aí sim, individualmente, cabe a nós a decisão de participar do que Deus vai fazer. E permanecer firme no que Deus vai fazer. E agora a gente chega na segunda parte desse texto, a partir do verso 10 até o verso 25. Por causa da falta de confiança, Deus vai julgar seu povo. E justamente a partir do versículo 10, a gente chega no momento crucial da história de Judá. Porque ali, por causa da falta de confiança, por causa do abandono da relação com Deus, Deus já anuncia as consequências dessas más escolhas. O rei Acaz treme de medo da ameaça da coalizão da Síria e de Israel. Então, para piorar as coisas, ele não confia em Deus. E, no entanto, Deus, em sua imensa paciência, graça, misericórdia e também compreensão da limitação humana, que às vezes precisa de um sinal para se tranquilizar, Deus diz a Acaz para pedir-lhe um sinal. E Deus diz, o Senhor falou novamente a Acaz, dizendo, peça ao Senhor teu Deus um sinal para ti. Pergunte, que seja em lugares baixos ou em lugares altos. E Acaz respondeu o quê? Não, eu não vou pedir nada, eu vou tentar, eu sou louco de tentar o Senhor, meu Deus. E aí, Isaías então disse, ouça agora a casa de Davi. É muito pouco para você cansar a paciência dos homens e você ainda cansa a paciência do meu Deus. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal, e eis que a jovem conceberá e dará à luz a um filho, e ela o chamará pelo nome de Emanuel. De fato, não é Deus quem está sendo testado aqui, mas sim a confiança de Acaz em Deus. Não é Deus o objeto aqui da prova. É a confiança de Acaz em Deus que está sendo testada. Então, Acaz, para mascarar a sua falta de confiança em Deus, ele se esconde atrás de uma aparência de piedade. Não, imagina, eu não vou pedir nada. Quem sou eu para tentar o Senhor, meu Deus? Seria bonito, não é? Mas não é isso que ele estava querendo dizer. O verdadeiro problema aqui com Acaz é que ele já havia tomado a decisão no seu coração de buscar a ajuda do Império Assírio. E como ele já tinha tomado a decisão de buscar ajuda na sua própria diplomacia, nos seus métodos políticos, ele, não, Isaías, quem sou eu para tentar Deus? Mas ele quis dizer, não, eu já tomei minha decisão e Deus que se lasque para lá, e eu fico aqui com a minha política. Mas, para falar o crentez, não, eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Muito bonito, né? Muito linda essa linguagem, o evangeliquez da época, né? Então, Acaz não tinha nenhum relacionamento com Deus. E é por isso que ele não quer pedir nada para Deus. Eu não tenho relacionamento nenhum com ele, então não vou pedir nada. Seria muito mais honesto, aliás. Né? O incrível, né? O que é incrível é que Deus dá um leque imenso de opções para Acaz. Você pode pedir desde os lugares mais baixos até os lugares mais altos. Peça o que você quiser. Isso é impressionante e Acaz rejeita isso. Do alto a baixo, escolha qualquer coisa, Acaz. Só que todas as evidências que Deus poderia ter mostrado a Acaz seriam inúteis, porque em seu coração, Acaz já tinha rejeitado Deus. E Deus sabia disso, é claro que Deus sabia.
E Deus sabia que Acas estava rejeitando deliberadamente a sua ajuda para buscar o quê? A sua própria vontade. Só que Deus queria que Acas aceitasse a rejeição que ele já tinha tido por Deus. E que Acas reconhecesse isso. Deus só queria isso. Acas, reconhece que você não tem nada comigo. E ainda assim, o que Acas faz? Utiliza uma linguagem pseudo-piedosa para mostrar o quê? A rejeição que ele tinha de Deus. Portanto, a falsa piedade também é um pecado. E é por isso que a resposta de Acas irrita o profeta Isaías. Porque se fosse qualquer um que já não tinha mesmo um relacionamento com Deus, tá bom, você só está agindo de acordo com a sua vontade. Só que Acas, você conhece Deus? E Acas se utiliza de uma linguagem piedosa para rejeitar Deus. E Isaías ficou profundamente irritado. Né? Então, a resposta irrita o profeta Isaías porque mostra a absoluta falta de confiança em Deus, não só do rei, mas de todo o povo. Ninguém confiava em Deus. E é por isso que Isaías, no verso 13, ele vai dirigir a sua indignação contra a casa de Davi, ou seja, o povo de Israel, e não pessoalmente, exclusivamente contra Acas. Ali, a profecia, o oráculo de Isaías vai para o povo inteiro, e não só para o rei Acas pessoalmente. Na verdade, todo o povo é culpado pela falta de firmeza nas promessas de Deus. E não esqueçamos que o rei era o representante do povo diante de Deus. E que ele, o rei, tinha que garantir o cumprimento da lei de Deus no meio do povo. Era uma das funções do rei. Agora, se o rei não confia mais em Deus e na sua palavra, imagine o povo. Pois bem, apesar da incredulidade geral, Deus anuncia um sinal. E um sinal vivo da sua presença no meio do seu povo, mesmo que o povo já não acreditasse mais que Deus estava presente ali. O povo não acredita em mais nada. E mesmo assim, Deus dá um sinal de que Ele está presente. É impressionante isso. Isaías anuncia o nascimento de um menino chamado Emanuel. No primeiro momento, Isaías não está falando de Jesus. Isaías está falando para um povo incrédulo, para um rei incrédulo que não acreditava mais que Emanuel, Deus está conosco, estava presente ali. Não é por acaso justamente que a tradução de Emanuel significa Deus está conosco. Vocês não creem em mais nada, só que eu digo a vocês, Deus está conosco. E qual é o sinal? Está aqui o menino. Isso significa que a presença de Deus no meio do povo independe da fé do povo. A presença de Deus no meio do povo não depende da fé do povo. Deus está presente e pronto. É interessante que o pai do menino aqui não é mencionado. E mais uma vez, Deus surpreende o seu povo porque as mulheres e as crianças naquele tempo representavam o que havia de mais frágil na sociedade e, por extensão, sem muito valor. Eram pessoas que não tinham valor nenhum. E Isaías cita quem? Uma mãe e um menino. E, de fato, a fragilidade de Deus ali é muito mais poderosa do que a suposta onipotência humana representada nesse texto pelos métodos políticos de Acas. Eu sou bom, eu sou poderoso, eu vou procurar a ajuda do Império Assírio. E Deus resolve mostrar seu poder como uma jovem que dá à luz a uma criança. Enquanto isso, Acas vai criar diplomacia. Os homens se preparam para fazer guerra. E tem sangue, e tem morte. E Deus se revela uma jovem e uma criança. Então a fragilidade de Deus é muito mais poderosa do que a suposta onipotência humana. O mundo luta para conquistar terras, para conquistar todo mundo, para conquistar a vontade dos outros, a sua própria vontade. O mundo luta para subjugar os outros, mas Deus mostra a sua presença no mundo através de uma jovem grávida e seu bebê. Essa criança personifica a libertação de Deus concedida ao povo de Judá diante da ameaça de Israel e da Síria.
A profecia afirma que Deus libertará seu povo antes que essa criança distinga o bem e o mal, ou seja, antes que ela esteja ciente das coisas que estão acontecendo no mundo. A salvação já veio. Alguns anos depois, o Império Assírio invade a Síria e Israel e os destrói. Judá é libertado. A profecia se cumpre. Isso representou a libertação de Judá dos inimigos, e esse foi o fim do reino do norte. Só que isso não é tudo. A presença do Deus Santo, Santo, Santo no meio do povo livra. Mas da mesma forma, a presença do Deus Santo, Santo, Santo no meio do seu povo o julga. E qual é o julgamento de Deus? No sentido de mostrar ao povo o quanto ele está errado, o quanto ele é pecador. E a gente cantou Santo, Santo, Santo. Nós, os pecadores, não podemos ver sua glória ou sua presença sem tremor. Isaías teria gostado de cantar esse hino. O quanto o homem é pecador, mas também a presença de Deus no meio do seu povo mostra para ele as consequências de se afastar de Deus, para ter confiança em seus próprios métodos. É por isso que Deus não vai poupar Judá da invasão do inimigo no verso 17. Se Judá foi liberto da ameaça de Israel e da Assíria, ainda assim, ele vai experimentar a ameaça do Império Assírio. Dali a alguns anos. E sim, o que o rei Acás pensava ser a solução do problema, tornou-se um problema ainda maior, porque alguns anos depois, no tempo do rei Ezequias, o rei assírio Senaqueribe cercou Judá. Justamente a pessoa para quem o rei foi pedir ajuda é o império que vai cercar Judá. É verdade que o Império Assírio não conseguiu conquistar Judá, porque Deus enviou um anjo para matar todos os soldados assírios, mas ainda assim, o Império Assírio causou grandes estragos em Judá. E essa história é contada em 2 Crônicas 32, se os irmãos quiserem ler depois. Mas o texto de Isaías fala de um remanescente que foi poupado durante esse cerco assírio, o que evitou danos ainda maiores. Era para Judá ter desaparecido. Porém, pouco mais de um século depois, esse remanescente que foi temporariamente poupado vai experimentar a invasão do Império Babilônico, e eles vão passar, sim, pelo exílio de 70 anos na Babilônia. E esse foi o cumprimento da profecia de Isaías e o fim do reino do sul, Judá. Então a profecia já foi cumprida. Uma coisa que se destaca nesse texto é que o julgamento de Deus vem quando ele permite que os seres humanos sigam seu próprio caminho e façam suas próprias escolhas. Portanto, Deus não é responsável pelas tragédias humanas, mas a graça de Deus é revelada quando ele mesmo vem em auxílio dos seres humanos para livrá-lo dos resultados desastrosos das suas escolhas. É aí que nós vemos a graça de Deus. A humanidade destruiu o planeta Terra. E ainda assim, Deus revela sua graça e misericórdia cada vez que alguém é salvo, cada vez que alguém é liberto. A graça se manifesta justamente porque o ser humano merece os resultados do que ele fez. E nós lemos o famoso versículo que fala da vinda de Emanuel 7,14, Isaías 7,14. Essa profecia já se cumpriu nos dias de Isaías, quando Deus livrou Judá dos seus inimigos. Mas a Bíblia mostra ainda um segundo cumprimento, durante o nascimento de Jesus, que também é chamado Emanuel. E nas duas épocas, na época do rei Acás e na época de Jesus, o povo não confiava mais em Deus. O povo queria apenas uma solução política para se livrar dos seus opressores. Enquanto nesses dois momentos, Deus concretiza sua presença no mundo através de uma jovem que fica grávida de um bebê. No tempo de Isaías e no tempo de Jesus. Mas a situação de desconfiança, de não confiança em Deus, era a mesma nos dois tempos. A poderosa fragilidade de Deus se manifesta em meio a uma situação político-social tensa e extremamente complicada. Nas duas épocas, esses bebês, no tempo de Isaías e no tempo do Novo Testamento, quando Jesus nasce, eles são a salvação de Deus para todos os que creem, ou para todos os que permanecem firmes, para todos aqueles que permanecem firmes nos ensinos
da palavra de Deus. Só que esses bebês também mostram como os seres humanos estão distantes do seu Criador. E nesse sentido, a presença desses bebês já é o julgamento de Deus para um povo que se acha autossuficiente. Isso provoca uma reação de ódio e de medo nos seres humanos, porque ninguém gosta de ser confrontado com as suas limitações e as suas deficiências. Ninguém gosta de ouvir: você é um pecador miserável. O bebê Emanuel no Antigo Testamento, o bebê Emanuel no Novo Testamento, eles são o juízo de Deus, porque eles mostram o nosso pecado, mas eles mostram também a salvação de Deus, porque eles mostram que Deus está conosco, independente das circunstâncias. E se permanecermos firmes em suas promessas, e não em nossas próprias soluções, e não em nossos próprios métodos, eles serão a nossa salvação. E Jesus é a nossa salvação. É por isso que no Evangelho de Lucas nós encontramos o relato de Simeão. Simeão era justo, piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. Ou seja, ele permanecia firme nas promessas de Deus. Mesmo que a situação da Judéia naquela época fosse muito complicada por causa do domínio do Império Romano. Mas vejamos o que ele diz sobre Jesus Emanuel. Senhor, deixa o teu servo ir em paz segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que você preparou diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória do teu povo Israel. Seu pai e sua mãe admiravam as coisas que se diziam dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, de novo, só Maria e a criança. O coitado do José, se ele estava junto, ele não foi nem mencionado. Eis que este menino está destinado a causar a queda, julgamento, e a elevação, salvação de muitos em Israel. E ele vai se tornar um sinal de contradição, e uma espada transpassará a sua alma, Maria, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. Ele diz: meus olhos viram a tua salvação preparada para todos os povos, e essa criança está destinada, Jesus, está destinada a trazer queda ou ascensão. Um sinal que provocará contradição para que sejam desvendados os pensamentos de muitos corações, ou seja, julgamento e salvação. Julgamento e salvação para o povo de Judá no tempo de Isaías. Julgamento e salvação para todos os povos, desde a encarnação de Jesus em nosso meio. E a presença de Deus no meio do seu povo julga, porque quando somos confrontados com a presença de Deus, devemos confessar nossa verdadeira condição diante dele. Simeão diz isso para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Isaías perguntou a mesma coisa a Acás: se você não permanecer firme, você não resistirá. O sinal de Deus, o menino Emanuel, é o sinal de que Deus não abandona jamais o seu povo. Emanuel é também o sinal da consciência, que exige de nós uma firmeza na palavra de Deus. E a palavra de Deus afirma que somos pecadores, estamos naturalmente afastados de Deus. E justamente porque estamos naturalmente distantes de Deus, as nossas soluções, os nossos métodos para resolver os nossos problemas tendem a nos afastar dele. E quando queremos provar o nosso próprio valor diante do mundo, ou quando somos tomados por medo de uma ameaça, ao invés de buscar a vontade de Deus em sua palavra, nós procuramos sair dessa ameaça com as nossas próprias mãos, os nossos próprios métodos. O resultado, geralmente, é o rompimento do relacionamento com Deus e com o próximo. E para finalizar, Deus está aqui. Deus está com o seu povo. Ele provou isso no Antigo Testamento. Ele provou isso no Novo Testamento. Ele continua provando isso na nossa vida. A presença de Deus é real. Então, em meio aos nossos problemas, conflitos, dúvidas, medos, nós estamos olhando para o sinal que Deus já nos deu? Ou ainda estamos procurando uma resposta longe de Deus, mesmo se Ele sempre esteve e Ele sempre estará conosco? Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.